Pessoal, tudo beleza? Vou fazer um vídeo aqui interessante, diferente para vocês, que vai ser um comparativo entre esses dois carros aqui, esses dois Gols. Eu conversei com os donos deles porque eu não quero criar nenhuma, não é rivalidade, não é nada disso, é a gente aprender aqui na mecânica, nas preparações, o que que tem, e eu achei o resultado muito interessante, então eu vou compartilhar aí para vocês, né, mostrar os resultados. Então, bom, vamos lá, vou fazer um comparativo aqui e já vou começar de cara com o resultado do dinamômetro desses dois carros de preparação aspirada. Eu vou falar para vocês aí um pouco de cada carro. Eu tenho vídeo desses dois carros aí no meu canal, aí no canal no YouTube. E tem também do Gol Vermelho no canal da Fueltec. São dois carros aspirados. Um motor 2.0, um motor 1.9, um com ITB, um com borboleta simples, um com comando, outro sem comando, mas no final o que é interessante é mostrar os resultados aqui, que é o que me chamou mais atenção. Veja só, essa é a curva dos dois carros no dinamômetro, no mesmo dinamômetro. A curva em negrito, bom, vamos lá, a curva em vermelho é a potência e a curva em azul é o torque. A curva em negrito é do carro verde, que é com motor 2.0, com borboleta simples. De cara, eu ainda não vou falar das configurações, mas de cara aqui dá para perceber que as duas curvas são muito parecidas, muito parecidas. E o que eu achei interessante foi isso, porque como duas preparações bem diferentes assim deram um resultado tão parecido no mesmo dinamômetro. É incrível isso. Então eu vou falar um pouco mais de cada um aí. Aí o Gol, a curva mais alta, né, do 2.0 com uma borboleta só, 127 cavalos de roda praticamente, com 17,5 kg de torque. E a do vermelho, que é 1.9 com ITB, 121 cavalos de roda com 17 kg de torque. Então a gente tem aí 6 cavalos a mais de diferença de pico e meio quilo de torque a mais de diferença. Dá para ver aqui, eles são muito iguais. Aqui é difícil falar que isso aqui é a diferença. Nesse dinamômetro sempre dá um pouquinho aqui essa diferença. Mas a diferença mesmo está aqui, acima de 5.000 RPM. Aí o motor 2.0 fala mais. Dá para ver aqui que ele tem mais potência e o outro acaba antes e esse aqui ele continua com uma faixa maior de rotação. Mas é só isso. A baixa é a mesma coisa. Isso me chamou a atenção. Então, tem uma diferença aqui, né? Não foi feito no mesmo dia. Então a temperatura ambiente aqui no dinamômetro tem 2 graus de diferença, umidade relativa 10%. Então, assim, a diferença é muito pequena, a correção aqui, 1% de diferença. Então, não é isso que faz a diferença, né? Mas vamos lá. Primeiro, eu vou começar pelas semelhanças, né? A semelhança dos dois carros. Eles têm o mesmo ano, são da mesma fabricante. O tipo de aspiração, os dois são aspirados, naturalmente aspirados. Os dois usam etanol. Os dois têm um coletor de escape 4x1 Fórmula. E os dois foram passados no mesmo dinamômetro, na mesma marcha, terceira marcha. Tem umas diferenças aqui que eu considero irrelevantes. Não faz diferença isso. O que é, por exemplo? O Gol Vermelho 1.9 aqui, ele usa uma Fueltec, uma injeção Fueltec FT250, e o Gol 2.0 verde usa uma Pandu Power Inject. Isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. Uma injeção não vai trazer mais potência que a outra. E elas são bem parecidas aqui, as duas são um pouco mais antigas, mas elas são parecidas. Então não é isso que faz diferença. O bico injetor, o vermelho, usa 4 bicos de 42 libras, o verde usa 4 bicos de 29 libras, ambos Bosch. Também não é isso que vai fazer diferença de potência, nem nada disso. Bomba de combustível também, uma usa de 12 bar, outra usa de 7 bar. Vela de ignição, uma é grau 8, a outra é grau 6. Leitura da rotação, o vermelho usa distribuidor ainda, o verde usa roda fônica. O tipo da ignição, né, o vermelho usa bobina simples, que é uma ignição sequencial dada mecanicamente pelo distribuidor, e o verde usa uma bobina dupla com cisterna centelha perdida.
A relação do câmbio do vermelho é bem mais curta, do verde é mais longa. Essa perda do câmbio, difícil calcular e mensurar isso aqui, mas não é isso também que faz essa diferença, assim. Então isso aqui é irrelevante. Então já mostrei bastante coisa aqui. E agora eu vou mostrar aqui as diferenças que eu considero relevantes, né? O que tem de mais diferente, assim, que é interessante mostrar como a curva é igual, né? Então, ó, no vermelho é um motor 1.9 com diâmetro de 84 mm, curso de 86,5, ou seja, virabrequim de 1.8, que tem uma cilindrada aqui, né, o volume do motor 1915 centímetros cúbicos. E no Gol Verde 2.0 é um diâmetro pistão de 2.0 mesmo, standard, 82,5, plano, e um virabrequim de 2.0 que tem curso de 92,8 mm, dando uma cilindrada total de 1984 centímetros cúbicos. Então, o verde leva uma vantagem aqui na cilindrada. A taxa de compressão do motor, o 1.9 vermelho tem mais taxa, ele tem uma taxa de 14 para 1, uma relação de volume aí de 14 para 1, e o Gol Verde 12,3, que é o original aí do carburado a álcool, né? Então, uma vantagem aqui de taxa de compressão para o vermelho. Comando de válvulas. No vermelho, usa o comando original 49G, o famoso 49G. E o Gol Verde usa um Samcams 30i, que é um 274 que eles falam. Mas eu comparei os dois comandos aqui e, por exemplo, de duração de abertura da válvula, né? Duração da abertura da válvula com uma folga de 1,27 mm, que é para a gente comparar na mesma situação os dois comandos. O 49G eu peguei essas informações aqui de uma revista de época mais antiga aí. Na admissão ele tem uma duração de 217 graus, a abertura da válvula fica aberta a 217 graus e o escapamento 232 graus, então é um comando assimétrico o 49G, ele tem mais duração no escape. E a duração desse Samcams 274 é 234 graus, tanto na admissão quanto no escape, com essa mesma folga, tá? Então você vê, o escape é praticamente a mesma duração, e aí aqui tem mais duração na admissão. O Lob Center é 108 graus do 49G e 109 graus do 30i aqui. 1 grau de diferença, muito pouca diferença. O overlap do Samcams é 16 graus de overlap, ou seja, durante 16 graus de ângulo do virabrequim do motor, as duas válvulas permanecem abertas. No 49G eu não consegui essa informação, porque quem mediu lá na época não passou esse tipo de informação, ele só passou a duração. Só que a duração não significa nada, porque a duração ela pode estar deslocada e eu preciso de saber a posição para calcular o overlap, então eu não sei falar. Se alguém quiser até deixar aí nos comentários, é interessante. O levante, né, o quanto que a válvula abre. No 49G, 10,25 mm na admissão e 10,68 mm no escapamento. E o Samcams 11,5 mm. Então ele tem mais levante, mais duração na admissão. Essas são as diferenças principais aqui, né? A relação de RL, né? Tem uma coisa que eu não coloquei aqui. O vermelho, ele tem polia regulável no comando. A gente trabalhou essa polia para achar o melhor. E o Gol Verde não tinha polia na época regulável. E depois que eu vi esse resultado aqui, eu até falei com o dono do carro, né? Falei, cara, pode ser que tenha um tanto de cavalo escondido ali no seu carro com a polia regulável. Então ele vai colocar a polia regulável e a gente vai voltar no dinamômetro, porque pode ser, quem sabe, tem uns 5 a 10 cavalos ali a mais aqui no Gol Verde. Porque essa diferença aqui é muito pequena, então pode ser, mas só para a gente deixar claro, então o Gol Vermelho tem a polia regulável e eu trabalhei, experimentei ela no dinamômetro lá com o Celso, a gente achou a melhor posição e o Gol Verde estava com polia fixa, então eu não mexi na posição do comando. O tipo de TBI, que é uma coisa que faz grande diferença aqui, né? No Gol Vermelho ele usa borboleta individual de 45 mm, que é enorme para a rua. E o Gol Verde a gente usou lá no teste, se vocês verem no vídeo antigo, eu usei uma original de 52 mm, só que esse melhor resultado aqui veio com uma TBI retrabalhada para 60 mm.
Então essa curva aqui é a de 60 milímetros, só para deixar igual. O tucho é mecânico aqui no vermelho e o tucho é hidráulico aqui no verde. As válvulas de cabeçote do vermelho eu não sei, não foi a gente que fechou o motor, não tem essa informação. As válvulas de admissão escape aqui no Gol verde é original do 2.0, 40 mm na admissão e 33 mm no escapamento, o diâmetro da válvula. E por final, quem que anda mais na pista? Eu fiz o teste de retomada com os dois carros, na mesma situação, no mesmo local, com o mesmo aparelho, o drag, medindo aí uma retomada de 40 km por hora até 120. O Gol verde faz em 9,95 segundos e o Gol vermelho em 10,66. É interessante dizer que 40 a 120 no Gol verde eu faço de segunda e terceira marcha. Ele não pede quarta. Só que no Gol vermelho, como tem um câmbio muito curto, ele pede a quarta marcha para chegar a 120. Então eu tenho uma troca de marcha a mais aqui. Mas independente disso, os dois saíram de segunda marcha no mesmo local. Então só para ter uma noção. Legal, né? Esse comparativo. Eu curti muito. É interessante como um ganha de um lado e outro ganha do outro. Um ganha na cilindrada, o outro ganha na taxa, o outro ganha no comando, o outro ganha na TBI. Então essas são as maiores diferenças, né? Então assim, é uma mistura aqui, mas o resultado final é impressionantemente igual, né? Olha só, é muito impressionante como são iguais as curvas. E aí agora, então, eu deixo a próxima abertura aí para a gente fazer. Eu vou voltar com o Gol verde no dinamômetro, com a polia regulável, e eu tô pressentindo aqui que a gente pode ter um ganho legal ali em alta. Pessoal, para completar aqui, eu fiz alguns cálculos a mais aqui, um pouquinho mais aprofundado, comparando aí os dois motores, alguns dados de performance, de desempenho calculados, que é, por exemplo, a velocidade média do pistão, pressão média efetiva, potência específica. São dados aí que é interessante a gente comparar, e que é uma coisa um pouco mais teórica, existe uma teoria toda por trás e tal. Eu vou explicar bem rápido aqui. Mas, por exemplo, essa potência, eu vou mostrar para vocês aí a tabela. Essa potência específica, o que é a potência específica, né? É a potência por litro do motor, quantos cavalos por litro. Quanto mais eficiente o motor, mais potente ele é. Então, por litro, né? Então, por exemplo, você consegue comparar motores de cilindrada, né? Diferente, volume diferente, para ter uma noção de quem é mais eficiente, né? Então você pega a potência e divide aí pela cilindrada do seu motor, né? Então, aqui no caso deu muito próximo os dois motores, e aí dá para ter uma noção de quão eficientes eles são comparados a motores originais ou a motores mais preparados, né? Então dá para ter uma noção aí. Por exemplo, lembra aquele Honda Civic VTI, né? Aquele antigo com motor B16, que é um motor 1.6 litros de 160 cavalos aspirado. Ou seja, 1.6 litros, 160 cavalos, são 100 cavalos por litro. Ou seja, é como se fosse um motor 1.0 de 100 cavalos aspirado. É altíssima, potência específica altíssima, 100 cavalos por litro. Então assim, você pode fazer esse cálculo aí para qualquer carro, só saber a cilindrada e a potência. Então é bem interessante aí de saber isso. E esses dois carros deu em torno de 70 e poucos cavalos por litro, que é uma boa potência específica. Outro parâmetro que a gente tem é a pressão média efetiva. A pressão média efetiva é calculada em bar. Ela tem várias explicações por trás, mas é como se fosse uma média da pressão do ciclo todo do motor, de quando está na admissão, compressão, escapamento e combustão. Lógico que a pressão de combustão é muito mais alta, só que você tem que retirar as outras partes do ciclo que absorvem trabalho, né? Então dá para ter o PME, dá para ter uma noção aí também de eficiência do motor. Geralmente motores razoáveis têm PME abaixo de
10 bar, motores muito bons, tem PME acima de 14,5, 15 bar, são motores muito bons, muito eficientes. Esses dois motores aí deram esse valor da tabela aí que eu deixei, e que dá para ter uma noção de qual motor que é mais eficiente aí. E tem a velocidade média do pistão, que é dada em metros por segundo, que você usa o curso do motor e a rotação, geralmente a rotação de potência, né? Ou você pode usar também a rotação mais alta. E essa velocidade média do pistão ajuda você a saber o giro máximo do seu motor, mas ela é bem focada na parte de baixo do motor, porque o cálculo não leva em consideração a parte superior do cabeçote ali, de mola de válvula, comando, balancinho se tiver, tucho, perdas, bombeamentos, nada disso. Ela é uma fórmula que é bem focada na parte de baixo do motor. Então você usa o curso do motor e dividido aí pela rotação do motor. Então você tem uma noção não, você tem a velocidade média do pistão. Aqui é legal, é bem diferente a velocidade média, porque o curso dos dois motores é bem diferente. Então quanto maior o curso, maior a velocidade vai ser do pistão, porque numa mesma rotação ele vai deslocar uma quantidade maior devido ao curso maior do virabrequim. E essa velocidade média do pistão ajuda aí a dimensionar todas as peças do motor para ver se vai suportar, né? Desde parafusos, prisioneiros, bronzina, até mesmo pistão e biela. Então assim, isso aí dá uma noção muito boa. Mas não é tudo, né? Você tem que, com cálculo, o motor é muito complexo. Para um cálculo maior você teria que considerar a parte de cima do motor. Uma velocidade maior do pistão também indica um desgaste maior do motor, porque ele vai trabalhar numa velocidade maior entre o ponto morto inferior e o ponto morto superior. Então mostra que é um motor que vai ser mais exigido, que vai ter um desgaste maior, claro, trabalhando naquelas rotações altas e tal. Então isso aí tem uma ligação também com a geometria do motor, né? Dele ser subquadrado, quadrado ou super quadrado. Então tudo é interligado, o motor é uma máquina muito complexa. Mas só pra gente ter uma noção aí, eu vou mostrar essa tabelinha aí pra vocês com os valores, tá? Só porque eu lembrei. Então espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo. Eu curti muito fazer esse comparativo, e como eu tenho muito material, depois eu vou fazer mais comparativos, e eu ainda vou fazer aí, que eu estou muito curioso, que é a continuação do desenvolvimento do carro verde, né? Nós vamos voltar no dinamômetro com a polia regulável e ver se vem mais potência, se a gente consegue aproveitar melhor ainda a performance desse motor, beleza? Valeu, muito obrigado por acompanhar, até o próximo.